Educação, saúde, lazer, infância e bem-estar. Estreia agora o programa Papo de Família. Aqui a primeira infância sempre vai ser o primeiro lugar. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui a Carol Bezerra, que é primeira-dama de Fortaleza, também a professora Márcia Machado, da Universidade Federal do Ceará. Sejam muito bem-vindas. Para a gente começar esse papo, vamos explicar para quem está acompanhando o programa o que é a primeira infância. Professora, essa faixa etária, ela engloba quais idades? Bom, eu diria que a primeira infância é a base da vida de qualquer ser humano. É a faixa etária entre 0 a 6 anos, onde nesse período todo o cérebro da criança está muito receptivo a receber todas as mensagens que são colocadas para a vida dele. E nós temos também, conceitualmente, de 0 a 3 anos, que é a primeiríssima infância. É quando esse cérebro, que se você for imaginar, é como uma esponja. É como se essa esponjinha estivesse absorvendo tudo que é colocado dentro dele. Então, hoje se trabalha muito esse conceito da primeira infância, porque há uns 15 anos vem sendo estudado o cérebro infantil e a questão da neurociência. O que esse cérebro precisa receber de mensagens para que a gente tenha uma repercussão positiva naquele período da primeira infância, mas principalmente no futuro dessa criança. Por isso merece tanta atenção, tantos cuidados. Com certeza, eu diria que a base da vida é como se você vai construir uma casa ou um edifício, a base está ali naquele solo. Então, essa base familiar que é dada para uma criança, a partir do mediador, que no caso são os adultos, é importante que eles saibam o que repassar, principalmente de mensagens positivas e de diálogo, de afeto, para que essa criança se sinta segura, socioemocionalmente, ela se sinta capaz de reconhecer quais são os movimentos, né, que fazem com que ela seja principalmente feliz e interaja com as outras pessoas. Daí a importância realmente, e é louvável quando a gente tem um movimento dentro de uma prefeitura que trabalha focado nesse tema da primeira infância, porque não é vendo somente agora, é vendo essa criança daqui a 12, 15, 20 anos à frente. Tendo essa perspectiva de futuro mesmo, né? A senhora já deu início, eu ia conversar agora com a Carol exatamente sobre isso, que é o Plano Municipal pela Primeira Infância. Carol, o que é esse plano? É baseado em quê? Pois é, diante aí do que nós temos de pesquisa, hoje nós temos até um prêmio Nobel chamado James Heckman, que aprovou que investir na primeira infância, você tem um retorno muito maior. Retorno financeiro, inclusive, que a cada dólar investido na primeira infância, você economiza $7 na vida futura, que você evita de gastar, porque é como se fosse um quebra-cabeça, como a professora Márcia disse. Se o quebra-cabeça for bem montado lá atrás, no decorrer da vida daquela criança, o quebra-cabeça vai dando certo. Mas se não tem uma estrutura, se não tem uma base, realmente, por exemplo, uma criança que não tem uma primeira infância bem cuidada, ela muito dificilmente será alfabetizada no tempo certo. Hoje existem, inclusive, pesquisas que é mais proveitoso. Nós tivemos uma palestra com o professor Norbert Sherry, do BID, e ele atestou que o BID já fez pesquisas, que é mais proveitoso a criança ter melhores professores na etapa creche do que no futuro, porque se ela tivesse cérebro bem formado, ela vai aprender mais prontamente no ensino fundamental, no ensino médio e no decorrer de sua vida. Então, exatamente por isso, eu e a professora Márcia fizemos um curso na Universidade de Harvard, e nesse curso nós estudamos as melhores políticas públicas para a primeira infância. E que, de fato, nós temos, enquanto poder público, que investir nessa primeira infância. Tivemos, inclusive, aula com James Heckman, que é o prêmio Nobel, que atestou a importância da primeira infância, e chegamos decididos que nós tínhamos que fazer um plano municipal da primeira infância. Muitas vezes, quando um prefeito entra, um governador entra, um gestor, fica assim, sem saber por onde iniciar. E nada melhor do que uma consulta à sociedade civil. Nós consultamos sociedade civil, terceiro setor, as ONGs, os gestores do município, a população, para saber o que fazer pela primeira infância. E, de fato, tinha um plano nacional que vinha do CONAN, da orientação, com 13 proposituras
que aí são proposituras que vêm de saúde, educação, assistência, a família, a comunidade, o direito ao brincar, o trabalho nos espaços públicos, adequar a cidade para a criança. Enfim, tem mais algumas proposituras, mas que nós fizemos a consulta na sociedade para saber por onde começar, quais eram as prioridades da cidade de Fortaleza, porque cada cidade, cada estado tem sua peculiaridade. E fizemos 6 fóruns, reuniões incansáveis, enfim, trabalhamos, acho que de 6 meses a 1 ano. No curso de Harvard, nós fizemos o esqueleto, que a professora Márcia nos ajudou, e chegamos em Fortaleza, fomos para a parte prática, né? E, de fato, muitas das ações que a gente pretendia fazer, nós já tínhamos uma noção, mas ali foi comprovado pela população o que é que eles pretendiam da primeira infância na cidade de Fortaleza e começamos a desenvolver os projetos baseados no plano. Até hoje, todos os projetos que a gente faz, a gente consulta o plano. O plano é decenal, nós trabalhamos 10 anos para frente, então não necessariamente a gente vai ter que ter todas as ações formadas nos 8 anos que o prefeito Roberto Cláudio está. Nós trabalhamos, é um plano que é orientação nacional, assim, Conanda nos orientou a fazer um plano decenal e estamos aí com o plano trabalhando todos os seus aspectos. Ou seja, o plano ele escutou muito a população para ser desenvolvido. Professora, eu lembrei da sua fala logo no início, dando a importância para a questão do vínculo familiar, como a família é importante nessa fase da vida, né? Esses vínculos, a formação desses vínculos, né? Eu queria que a senhora destacasse mais isso também. Bom, primeiro, puxando muito da conversa, né, que a Carol já introduziu, quando a gente, de repente, faz essa proposição de uma política pública, é sempre importante a gente ver quem é o agente que nós vamos tentar atingir. E esse agente é a família. Então, o foco central, quando se trabalha com o conceito de primeira infância, é imaginar primeiro quem são esses pais, como esses pais foram educados, né? Como é que é a origem deles. E quando nós desenvolvemos esse trabalho aqui em Fortaleza, uma questão muito importante de se pontuar é que foi numa área de alta vulnerabilidade social, onde essas famílias, socialmente, elas já são mais prejudicadas, porque elas muitas vezes não têm acesso à escola, não têm acesso ao trabalho, muitas vezes que é isso que é muito importante hoje, o que a prefeitura faz, no próprio ambiente onde essas famílias vivem, você tem que fazer melhorias, você tem que ter parques, você tem que ter áreas de lazer, você tem que ter segurança. Então, não se trabalha somente a família dentro da casa, é no entorno, porque esse entorno também tem uma grande influência, né, de como essa família se interage. Então, quando você vai trabalhar essa família, primeiro é perguntar como você foi cuidado na sua infância. Quantas vezes o seu pai, sua mãe olhava para você e dizia como eu gosto de você, como eu te amo. Quantas vezes esses pais abraçam essa criança, param às vezes à noite ou em algum horário para contar uma historinha, criar histórias para que a criança pense também junto com ele como é que aquela história está dentro contextualizada na sua vida. Então, o que talvez muita gente pense, é uma tecnologia tão simples, talvez a gente nem precisasse, nem eu nem Carol estarmos aqui falando da importância da gente dizer para as pessoas, principalmente para os pais, conversem com seus filhos, né? Demonstrem momentos de emoção com ele. Se a criança chora, evitar, às vezes, muitas vezes, você brigar com essa criança. Não chora, isso é bobagem. Não, por que você está chorando, meu filho? Vem cá, me dá um abraço. Mamãe ou papai estão aqui com você. Então, esse nível de segurança que a gente tem que iniciar no começo da vida, que é desde o momento em que ela está concebida, que essa criança está dentro do útero, já é importante conversar, né? Colocar para ela, nós estamos aqui lhe esperando. E isso pode ser feito em qualquer classe social. Essa relação, professora, ela vai definir, através desse primeiro desenvolvimento do ser humano, o que ele vai ser no futuro, na verdade, né? Perfeito. Porque nós precisamos de segurança. O ser humano precisa se sentir seguro. E ele só se sente quando existe essa relação de comunicação entre as pessoas adultas com ela. Então, o que muitas vezes nós vemos é que crianças hoje ficam isoladas, ficam às vezes dentro de uma rede, dentro de um berço, quando ela poderia estar no colo,
quando os pais poderiam, naquele momento, estar sentados com as crianças. Não precisa comprar brinquedos caros. Não, você faz o brinquedo com uma caixa de sapato. Né? Você pega papel e cria, naquele momento, aquela interação com os dois, onde ali você está ensinando, primeiro, a ela se sentir segura. Segundo, a questão da linguagem. Quanto mais você interage com a criança, você emite mais palavras. E essas frases elas vão sendo construídas pela criança a partir dessa interação. E já existem estudos mostrando que tem crianças que vivem isoladas, que elas não passam nesse contexto de melhorar as interações, os vínculos, que elas têm um déficit muito grande na linguagem. E isso é difícil, porque quando ela inicia na escola, ou no começo, alguns que têm a oportunidade de ir para a creche, essa criança ela precisa ser motivada, principalmente a brincar. Nós temos que aprender que a tecnologia que uma criança precisa é brincadeira. Nós não precisamos estar no início da vida de uma criança ensinando português, matemática, inglês. Muitas vezes os pais sobrecarregam essas crianças de várias atividades, quando o que ela precisa é ter uma brincadeira livre. E isso a gente está percebendo aqui, por exemplo, que é um trabalho muito interessante que é feito aqui em Fortaleza, com a iniciativa da primeira-dama, Carol, é a introdução de um ambiente do entorno onde essa criança vive, de praças, de brinquedotecas, porque essa criança ela precisa ser livre, ela precisa correr, ela precisa gastar energia. O que muitas vezes a gente percebe hoje é que as crianças elas têm essa limitação, inclusive com pais que às vezes utilizam smartphones, por exemplo, dão tablets para uma criança brincar. Que nível de interação que essa criança vai ter? Fora alguns problemas que já estão sendo evidenciados, inclusive de problemas de mãos que não conseguem mais muitas vezes interagir, pegar nos objetos, porque as crianças estão tão limitadas a só utilizar o polegar, que isso limita, inclusive, o movimento corporal dela. E no segundo bloco, a gente vai discutir as 13 ações do Plano Municipal pela Infância. De volta com o programa Papo de Família, hoje com a primeira-dama de Fortaleza, Carol Bezerra, também a professora da Universidade Federal do Ceará, Márcia Machado. E a gente conversa sobre primeira infância. A prefeitura ela tem um plano municipal pela primeira infância, que foi todo pensado com as demandas da sociedade, discutido também amplamente aí com as organizações da sociedade civil organizada, com os parlamentares. Esse plano ele tem 13 ações, eu vou citar apenas algumas aqui. Crianças com saúde, educação infantil, assistência social a crianças e suas famílias, dentre outras. Esse plano, ele tem um programa hoje, né, Carol, que é o Cresça com o Seu Filho, que ele abraça muitas frentes. Quais são elas? Pois é, o Cresça com Seu Filho, o nome na verdade é Cresça com Seu Filho Criança Feliz, porque veio um programa do Ministério Criança Feliz e nós unimos as forças e hoje recebemos uma verba do Ministério. Os especialistas já falam que é o programa mais eficiente na primeira infância, mas o programa também mais difícil de ser desenvolvido, porque é o programa intersetorial e nós trabalhamos dentro das famílias, a gente nunca trabalha só a criança. As famílias que participam do Cresça com Seu Filho Criança Feliz, elas são visitadas pelos agentes comunitários de saúde, 1 hora por semana, aí dura entre 40 minutos e 1 hora, na verdade, onde o agente, além de pesar, medir, verificar a saúde da criança, ele trabalha a regulação, os limites com os pais, ele trabalha os afetos, a cognição da criança, o desenvolvimento motor da criança, a socialização. Então, ele orienta os pais desde que as crianças chegam do hospital, na amamentação. Muitas pessoas acham que o recém-nascido, o único trabalho é botar para mamar, botar para dormir. Mas um recém-nascido precisa de linguagem, muito contato, muita conversa. Então, por isso que você falou que o programa é intersetorial. Exato. O Cresça com Seu Filho, ele perpassa por praticamente todas as ações do Plano Municipal da Primeira Infância. Ele perpassa pela saúde, pela educação, pela assistência,
Muitas vezes uma mãe, quando um recém-nascido chega em casa, acha que só tem que dar de mamar e colocar para dormir. E essa criança precisa de um contato, precisa de um olhar, precisa de afeto, precisa de diálogo. As pessoas acham que o recém-nascido não entendem, mas aquele diálogo fortalece o cérebro da criança. Então, o agente comunitário está dentro da casa para falar da importância da brincadeira, do lúdico, de cuidar da saúde. Pasmem que em muitas casas a gente chegou e aquela criança não tinha o registro de nascimento. Por isso, inclusive, a prefeitura... Já entra a ação social também ação junto. social, exatamente. Daí se montou um comitê de subregistro para que nenhuma criança ficasse sem o registro de nascimento. Nós precisamos que essas crianças estejam no CAD único, são crianças extremamente vulneráveis, muitos recebem o Bolsa Família e, enfim, o Cresça com Seu Filho está dentro das residências para olhar a criança de uma maneira integral, olhar seu desenvolvimento integral. E quando ele vê, por exemplo, que uma criança lá na frente que tinha que estar sustentando a cabeça, mas não está sustentando a cabeça naquela idade, ele também encaminha para a nossa rede de apoio, que hoje a gente conta com os NDIs, que são os núcleos de estimulação precoce. Então, ele, de fato, se tem uma criança dentro daquela residência que não está matriculada numa creche, ele acompanha para que a criança venha a ser matriculada. Claro que aí a gente só tem creche a partir de 1 ano, mas às vezes um irmão que está precisando de uma creche, de uma escola. Então, ele olha a relação daquela família de uma maneira integral. Já tem essa busca ativa também. Exatamente. E, professora Márcia, tudo isso que a Carol falou, que é uma política pública que está sendo implementada, já vem aí há praticamente 6 anos, é isso? Aqui em Fortaleza. Como é que é a universidade? A senhora é enfermeira, trabalha de perto com esse público, que é a primeira infância, as crianças, os menorzinhos aí. E como é que a universidade ela tem esse olhar voltado e ela ajuda também na formulação dessas políticas? Primeiro, eu diria que é até um fator muito histórico que a gente está convivendo aqui com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, que é essa integração. Eu acho que a universidade ela é um celeiro de boas ideias, de testagem de boas ideias, projetos como esse que foi implementado aqui. E o papel nosso é justamente testar, ver se essas intervenções elas funcionam bem ou não. Porque quando você trabalha em termos de uma política pública, isso envolve também recursos. E para que esse recurso seja bem utilizado, você tem que saber, isso que nós estamos fazendo, tem resultado positivo ou não? Porque não vale a pena só ter uma boa ideia, uma boa intenção, quando na realidade, muitas vezes, aquela intervenção ela não funciona, ela não agrega novos valores. E é importante também a gente sempre pensar, quando você cria algum modelo, como esse do programa Cresça com Seu Filho, você tem que buscar algumas experiências de outras realidades muito parecidas com a nossa, para que você busque adaptar e implementar. E foi isso que nós construímos, inclusive, juntos, né, nesse plano que nós fizemos no curso de liderança da Universidade de Harvard. Eu e a Carol e o grupo, que aí constitui uma equipe bastante grande, pessoas, inclusive, da sociedade, nós pensamos como utilizar esse agente de saúde, que já faz parte da política pública nacional e, consequentemente, aqui também em Fortaleza, para que a gente fizesse uma capacitação que diferenciasse esse modelo de visita que ele desenvolve. É super importante você entrar na casa, saber se a vacina está tudo ok, se as crianças estão com algum problema de saúde, mas é mais do que isso o programa. O programa ele adentra um pouco nessa intimidade da família e começa a visualizar, será que essa criança está sendo estimulada ou não? Nós fizemos uma pesquisa antes de começar o programa para conhecer a realidade dessa comunidade. E é super interessante, primeiro, a gente ver como nós avançamos. Eu sempre sou muito positiva em olhar dados que a gente, nesses anos, dessas décadas de trabalho aqui no estado do Ceará, o que mudou? E uma das questões que a gente vê é que mesmo essas mulheres, porque são elas as cuidadoras mais próximas da criança, essas mulheres melhoraram o nível de escolaridade. Essa semana mesmo eu recebi um relatório e a gente estava olhando, avaliando desde 87 até agora, o que mudou? Hoje nós temos, inclusive, mulheres que convivem nesse ambiente de alta vulnerabilidade que estão na universidade.
Isso é importantíssimo a gente perceber. Agora, o que falta é a gente criar alguns momentos, que naquele momento em que a criança está com a mãe em casa, porque muitas vezes ela trabalha, como é que ela pode interagir melhor? Como é que ela pode utilizar aquele pouco momento que ela tem de uma forma muito positiva e muito interativa? Que é difícil, né? Porque você tem que parar, a criança ela é cheia de energias, ela tem saudade daquela mãe e daquele pai que passa o dia inteiro fora. Então, quando a mãe chega ou quando o pai chega, ela solicita a atenção. E essa atenção é isso que a Carol colocou, é o olho a olho, é colocar no colo. Quantos de nós, às vezes, vemos um recém-nascido dentro de um berço e as pessoas dizem, não coloca essa criança no braço, ela vai ficar manhosa. É o contrário. Todos os estudos da área de afetividade mostram que quanto mais você dá colo para uma criança nos primeiros anos de vida, mais segura essa criança se torna. É o que a gente pode chamar de apego, é isso? Isso. É uma forma de criar esse vínculo e essa afetividade, ela se faz no momento em que eu coloco uma criança no colo, eu não fico parada. Eu olho, o pai fala até com a voz mais fina, neném do papai, neném da mamãe, né? Toca, olha, beija, cheira. E é isso que a gente tem que estimular. É uma tecnologia extremamente fácil, mas é complexa. Porque muitas vezes um pai ou uma mãe que não recebeu esse afeto, ele tem dificuldade de trabalhar isso com a criança. Nós fizemos uma intervenção no IPRED com alguns casais e a gente ia na casa dessa mãe e filmávamos algumas cenas de interação dela. Nós dizíamos, olha, você vai contar uma historinha para o seu filho. E fazíamos a filmagem e depois nós voltávamos e dizia assim, procure nessa filmagem alguma coisa boa que você fez com seu filho. Na primeira, segunda e terceira, ela dizia, não estou fazendo nada que preste. A autoestima dessa mãe já é muito baixa. E aí o mediador começa a dizer, olha aqui, porque o mediador ficava prestando atenção nas cenas positivas. Quando a criança ia caindo, ela agarrava, segurava do braço. A gente voltava e dizia, está vendo que coisa maravilhosa? Você teve o cuidado do seu filho não cair, e é importante. Aí começa todo aquele diálogo. E são 8 visitas. Na terceira, você já percebe a diferença. Quando você media, quando você começa a dizer, você é capaz, mesmo que você não tenha tido essa oportunidade, mas se você exercitar, com certeza a sua criança vai sentir essa diferença. E quando nós perguntávamos, muitos dos pais diziam assim, eu nunca recebi um beijo na minha infância. É duro para mim tocar, às vezes, o meu filho, porque eu sinto que eu não fui tocado. Mas é possível, sim. Por isso que, mesmo que a gente tenha essa preocupação hoje trabalhar os 6 primeiros anos de vida, mas todos os seres humanos eles são capazes de terem mudanças em qualquer momento, desde que você dê apoio e que você faça com que aquela pessoa acredite no seu potencial. E isso é o que o programa Cresça com Seu Filho faz. E é por isso que a gente vê mudanças nessa interação mediada pelo agente comunitário, junto com essa família, mesmo aquela vivendo em situação, às vezes, que você é inadmissível, é de miséria, mas ela muda, porque toda mãe, todo pai, no íntimo, ela tem vontade de ver aquele filho crescendo bem, crescendo uma criança feliz. Carol, então tem sido muito importante aí a parceria com a Universidade Federal e com outras instituições de educação também, né? Demais. A Universidade Federal foi quem montou toda a capacitação através do IPRED, com a experiência que eles tinham, porque quando a gente para pensar, nós estamos falando de mães extremamente vulneráveis. Muitas vezes a vida já traz um peso para aquelas mães. Muitas vezes são mães de lar monoparental, elas que são responsáveis por trazer a sobrevivência de seus filhos, ou às vezes mães que têm aí 6 filhos, 8 filhos, que pode ter um marido alcoólatra, pode ter uma dependência química dentro da família, e elas não sabem a importância, por exemplo, a linguagem. A linguagem é algo que já é detectado por pesquisas que os filhos das mães vulneráveis têm uma quantidade de palavras muito menor, eles falam muito menos palavras do que filhos de mães que estudaram. Então, é isso que a gente tem que estimular nas mães vulneráveis, que elas conversem com seus filhos. Existe um pesquisador, Flávio Cunha, ele é brasileiro, mas ele trabalha com o James Heckman, né? Ele mora nos Estados Unidos.
E ele está implantando uma pesquisa de um aparelho que ele coloca na criança e na mãe para saber o quanto essa criança está conversando com seus filhos. Aí ele vai estimulando a mãe a conversar e vai mostrando o quanto essa criança se desenvolve ao ter uma maior comunicação com sua mãe. Também existem pesquisas que detectam que se uma mãe lê pelo menos 3 vezes por semana com seu filho, o desenvolvimento daquela criança é bem mais rico. Ela tem um desenvolvimento cognitivo muito maior, ela aprende a ser uma criança mais crítica. Então, é isso que a gente tem que estimular nas residências. Então, uma coisa que é muito estimulada é a linguagem. Outra coisa é a regulação da criança. Muitas vezes os pais já chegam cansados, não dão atenção, aí dão um tablet e deixam as crianças fazer tudo o que querem. E essa regulação também é muito importante para a vida futura dessas crianças. Tá sem tempo, aí acaba colocando mais aquela cômodo, ferramenta, né? que é mais fácil. Só que é atestado também pelas pesquisas que a interação de uma criança que tem um tablet até 2 anos de idade, nenhuma tela substitui o contato. Ela não tem interação nenhuma. Então, uma criança que vive no tablet ou que vive na TV, ela vai ter um desenvolvimento bem mais atrasado do que uma criança que é estimulada. E, aos poucos, são esses conceitos, de uma forma muito simples, que a gente vai levando para as famílias. E, além disso, vai mostrando o progresso daquela criança para que a mãe cada vez mais queira trabalhar o seu filho de uma forma natural, sem ser um peso, sem ser algo muito complexo. E a gente percebe, como a professora Márcia disse, que ela disse que na 3ª visita a gente já percebe a diferença, que a gente vai percebendo a diferença na criança e na autoestima da mãe. Então, é um programa que trabalha a família de uma maneira geral, porque ela percebe que ela está sendo uma melhor mãe, que ela tem essa capacidade de dar um futuro melhor para o seu filho, então ela também se empodera. Então, é um programa rico, por isso que eu digo que é um programa que vai em quase todas as áreas aí do Plano Municipal da Primeira Infância. A conversa tá boa demais, hein, meninas? E a gente volta daqui a pouco com mais Papo de Família falando sobre a primeira infância. Papo de Família de volta e a gente conversa sobre a primeira infância. A gente falou, professora, agora há pouco, sobre a questão da regulação. Vamos continuar nesse assunto? Então, interessa a muita gente, com certeza. Essa importância também de saber dizer um não, vale muito, hein? E como, né? Principalmente quando você tem pais que passam muito tempo fora de casa, muitas vezes há aquele processo de culpabilização, de achar que eu estou abandonando meu filho e tudo pode. E é importante que a criança, desde o momento em que ela nasce, ela tenha um não. Em alguns momentos, ela saiba por que está sendo dado aquele não. E, para isso, a necessidade de, quando você diz um não para uma criança, você tem que explicar o porquê. E a maior dificuldade hoje que nós temos é a liberdade excessiva, né, onde você não controla essa criança, às vezes, dentro de casa, e ela sai, ela continua fazendo esse mesmo processo. Ela não respeita um professor, ela não respeita um coleguinha, e os pais, eles precisam ter essa atenção, né, de que é importantíssimo você estar dando muito afeto, né, falando questões positivas, mas é importante que a criança saiba que existem regras, né, e essas regras, tanto socialmente são ditadas, como também internamente na família. Eu tenho que saber que a hora de comida eu não posso estar usando, por exemplo, equipamentos eletrônicos. São atitudes simples, então. Primeiro, não fazer essa coisa de compensar. Não tem um tempo, então vai lá com o tablet, videogame, etc. Porque chega um momento que você não tem como também regular mais isso, né? Porque a criança, ela se torna muito mais autoritária dentro de casa do que os próprios pais. Não é autoridade no sentido de fazer repreensão de uma forma agressiva. Nós somos contra o processo de, por exemplo, dar palmadas em crianças. Não há necessidade. Por tudo que a criança faz de errado, você está batendo nessa criança de uma forma grosseira, como a gente ainda vê em algumas situações, em algumas comunidades. O que nós orientamos é que essa criança, a partir do momento em que você diz não faça isso, você não faz porque você não pode. Agora é hora de você almoçar. Então, nós vamos almoçar. Vai dar uma justificativa, vai explicar por que daquele não específico. E a criança é esperta, ela vai chorar,
Ela vai gritar, ela vai querer espernear no chão e você tem que ser firme nesse momento, porque senão você vai perder um pouco, né, essa regulação também de como controlar essas emoções impulsivas da criança. E esse não, quando ele é dito, né, de uma forma suave, a criança compreende. Como já falei no início, a criança é como uma esponjinha, ela vai absorvendo e vai captando. Mas um outro ponto importante é que nas relações dos pais, também esse comportamento ele tem que ser, na medida do possível, sempre que possível, um formato mais de interação, mais de diálogo. Uma criança que vê os pais gritando um com o outro, uma criança que vê um pai, por exemplo, batendo numa mãe, isso vai sendo incorporado. Existe um processo que a gente chama resiliência, que essas crianças, às vezes, estando num ambiente cheio de conflitos, cheio de estresse, elas muitas vezes elas melhoram. Elas dizem assim, não, eu não vou fazer nunca isso que meu pai fez com minha mãe ou que minha mãe fez com meu pai. Mas na grande maioria é o contrário. Elas repetem, também né? Pense também que, porque é pequenininha, não está entendendo nada, tá? Entende tudo. Tá errado, hein? É aí que ele está se formando, né? É importante dar um não exatamente quando é pequenininho, porque quando ele chega lá na frente, você dá um não para o adolescente, enquanto você nunca deu, é um processo bem mais traumático. Aí é mais difícil você segurar. E aí vem a questão, por exemplo, quando a gente trabalha em políticas públicas, analisando os indicadores. Nós temos um índice muito alto de violência hoje. Quando você olha, são jovens, crianças entre 14 e 22 anos que mais matam, que mais morrem. E a gente pergunta, como era essa criança? Essa criança ela não ficou violenta com 14 anos. Isso é um processo, né, que muitas vezes, se você vai conversar com esse jovem, são crianças que passaram a vida inteira em estresse dentro da família. Vendo aquele pai que chega alcoolizado, com algum processo de drogadição, chega muito violento, e a criança ela vai absorvendo tanto aquilo que chega um momento que ela explode, e ela explode fora de casa. Então, os problemas sociais eles devem ser compreendidos também na base da vida dessas crianças, principalmente. E é essa preocupação que eu vejo, que a gente vê, nós acompanhamos, a universidade vem testando nesses modelos que estão sendo evidenciados e propostos pela prefeitura, porque é importante a gente sinalizar para o gestor público, não, essa forma que vocês estão fazendo não funciona, a evidência mostra que é melhor ir para outro caminho. E é assim que a universidade dialoga, né, nesse processo de trabalhar com a primeira infância. Carol, vocês tiveram toda essa sensibilidade, a gestão teve essa sensibilidade de perceber o quanto é importante investir e dar atenção para a primeira infância. A gente falava sobre o programa Cresça com o Seu Filho, que é um braço aí do plano, que é algo bem maior. Que outras características o plano tem que também dá suporte a essa família? Pois é, existem várias demandas. Por exemplo, na área da saúde, existe uma demanda muito grande do Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora da Conceição. Nós realizamos a reforma. No IJF2 tem leitos infantis. Nós também vamos inaugurar, como anexo do Hospital da Mulher, um Hospital da Criança. Os postos de saúde hoje, nós montamos um programa, Unidade Amiga da Primeira Infância. A linha de frente da Secretaria de Saúde é toda feita de pediatras. Isso nos dá muito orgulho, porque elas estão trabalhando nessa primeira infância muito bem. E o que é essa unidade amiga da primeira infância? Existem 10 metas que essas unidades têm que atingir para ganharem um selo de serem amigas da primeira infância. E as unidades estão super motivadas. A Unicef veio, visitou esse programa e agora está usando como modelo para o resto do Brasil. Ela quer fazer tanto na unidade básica de saúde, na atenção primária, como na assistência e na educação. Colocar o selo para premiar as unidades que são amigas da primeira infância, a partir de um modelo nosso da cidade de Fortaleza. Além disso, nós somos a capital que mais ampliamos matrículas de crianças em creche. Isso nos dá muito orgulho, porque aí se a gente comparar a cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, que é muito maior, Fortaleza é o número 1 de crianças matriculadas em creche. Nós somos a primeira do Norte e Nordeste de inclusão de crianças especiais. Além disso, nós implantamos aí o tempo integral, nós somos a terceira capital com maior número de vagas em escolas em tempo integral.
A gente acredita muito nas escolas em tempo integral para a evolução dessas crianças. Eu acho que quem não visitou podia visitar, porque é uma estrutura maravilhosa, com laboratórios, e a criança fica lá e trabalha de manhã as atividades, de tarde elas vão para os laboratórios, tem uma coisa mais prática. Além disso, nós temos hoje aproximadamente 280 praças com playgrounds. Antes as crianças não tinham para onde ir para brincar. E é comprovado que a criança que está ali, ela se socializa melhor, ela aprende a dividir os brinquedos, ela aprende que tem o tempo dela e o tempo do amigo, porque ela tem que dividir o escorregador. A riqueza do que ela vê na praça, no verde, é muito maior do que se ela estivesse dentro de casa. Então, essa evolução das praças foi algo muito importante. Todos os dias recebemos pedidos novos de praça com playground. Tem as areninhas, que é um complemento das praças, que toda areninha tem um playground perto. Nós estamos lançando um programa de leitura nas praças. A gente tem a biblioteca infantil, a Herbênia Gugel, tem mais 3 no Cucas. Nos Cucas, a gente inaugurou uma gibiteca no Cuca, mas a gente está, para que fique mais pulverizado essa parte da leitura, estamos lançando um projeto para colocar de início 30 quiosques com 500 obras, são 51 obras diferentes, mais 500 exemplares nas praças, para que, pelo menos perto de cada bairro, tenha um quiosque desse que a gente chama de leitura na praça. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento das crianças, porque esses livros vão estar rodando na comunidade, né? Carol, aproveitando que você estava dando alguns exemplos sobre as políticas implementadas em espaços públicos, Fortaleza também tem dado um grande avanço aí na questão da mobilidade. E a criança não está de fora, hein? Exatamente. Na mobilidade, nós lançamos agora o Caminhos da Escola. O que é que acontece? Boa parte de nossas crianças, não as menores das creches, mas as crianças um pouco maiores, elas vão só para as escolas. Às vezes, crianças de 11, 12 anos. E a gente precisa manter um entorno mais bem preparado. Hoje, nos congressos que a gente tem ido, se fala muito de transformar a cidade para a criança. E é isso que a gente está tentando fazer. Lançamos o programa que é o Caminhos da Escola, que a gente modifica todo o entorno para que essas crianças vão em segurança, alargamento de calçadas, as crianças decoram a calçada da escola. Vão ter em outros locais, nos espaços públicos, nós estamos pleiteando uma parceria até com o Bloomberg, que já é nosso parceiro em outros programas, mas que essa cidade seja preparada para que a criança caminhe, para que ela se aproprie. Isso é uma maneira de aumentar a autoestima, aumentar o sentimento de pertença da criança à comunidade. Além disso, tem o Mini Bicicletar, porque o Bicicletar já foi um sucesso, e nós fizemos o Mini Bicicletar e estamos ampliando. O Mini Bicicletar terão 8 pontos a mais, nós lançamos essa ampliação, 8 a mais do que já existem, né? Nós temos o PAPS, que é o Programa de Prevenção de Acidentes, porque a gente tem que trabalhar muito na primeira infância a prevenção de acidentes para que a gente não perca vidas. Às vezes é uma criança que coloca o dedo na tomada e a gente tem que trabalhar isso muito forte dentro das escolas também. E nós temos um programa em parceria com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça, a Vara da Infância, que as crianças que estão dentro do acolhimento, a gente precisa de lares substitutos, não é uma adoção, porque é provisório, a criança vai para a casa de uma família até esperar o retorno familiar ou a adoção. O que é que acontece? Muitas vezes essas crianças estão em acolhimento por um abuso, por uma negligência, e o juiz separou elas de suas famílias, e elas ficam em acolhimento. Só que nós sabemos que mesmo que o acolhimento seja bom, que tenha toda estrutura, que seja uma casa legal, a criança se desenvolve muito mais estando dentro de uma família, nem que não seja a sua família. Por quê? Porque lá não é um cuidador que faz rodízio, ela consegue manter um vínculo, ela consegue desenvolver a linguagem Tem toda melhor. a característica de uma casa, Exato. de um lar Tem a mesmo. regulação, porque em um acolhimento é muito difícil o cuidador regular várias crianças, tem essa coisa do sentar na mesa, sentar em família. E essa família que está acolhendo temporariamente essa criança, ela vai trabalhar o retorno familiar da criança ou a adoção.
porque é diferente quando uma família que está com a criança mostra o valor que essa criança tem, a família de origem começa a se apropriar mais, e a prefeitura hoje está dando uma bolsa, que a gente entende que essa bolsa não é uma troca, mas que é uma ajuda de custo, porque a gente sabe que as famílias muitas vezes têm dificuldade de acolher mais uma criança pelos custos, então essa bolsa é para pagar as despesas da criança. Inclusive, quem quiser saber um pouco mais, quem quiser ser família acolhedora, a gente vai aqui colocar o telefone, porque é muito importante que a gente tenha famílias fazendo curso para receber essas crianças, para que elas se desenvolvam melhor. Professora, quantos projetos giram em torno aí da primeira infância, né? A senhora mesmo falou que a universidade vem acompanhando de perto, analisando, inclusive, esses dados através de pesquisas. Vamos encerrar, então, aqui falando de algumas dicas bem práticas que a família, dentro de casa, no dia a dia mesmo, pode implementar para garantir o bom desenvolvimento na primeira infância. Eu diria que cada vez que você olhar para uma criança, tente fazer gestos e movimentos, principalmente de falas, que sejam carinhosas, que sejam afetuosas. Sempre chame pelo nome do seu filho, ou pelo nome que você sabe que ele gosta de ser chamado. Sempre que você possível, diga para o seu filho: eu te amo, eu gosto muito de você, mamãe estava com saudade, papai estava louco para lhe ver. Sempre que possível, abrace e beije seu filho. E quando você estiver com ele em qualquer local, com muita gente, segure essa criança, mas ao mesmo tempo também deixe que ele tenha liberdade, que ele corra, que ele conheça os ambientes e você fique apenas atenta. Porque é muito importante isso que a Carol colocou, nós temos nessa primeira infância muitos casos de acidentes às vezes domésticos, que podem ser prevenidos. Então, quando você tem um filho em casa, você tem que preparar aquela casa que acolha aquela criança, em que ela possa curtir a casa brincando, pulando, correndo. E muitas vezes você faz uma casa cheia de imóveis, onde aquela criança ela não tem aquele espaço para que ela gaste energia que toda criança tem, muitas vezes até em excesso. E é importante também a gente estar procurando as unidades de saúde. Qualquer pai, qualquer mãe que veja alguma alteração no comportamento do seu filho, que ela busque imediatamente conversar com algum profissional nas redes públicas de saúde ou privadas, se por acaso a mãe tem algum convênio, porque é importante, cada criança que tem algum déficit, se você identifica precocemente, é muito mais fácil você fazer com que aquele problema ele seja melhorado ou muitas vezes apenas contornado. Quando diagnosticado cedo, é bem precocemente. mais fácil. E muitas vezes a gente vê que a mãe, eu diria que é o melhor olhar, é a melhor doutora que existe para uma criança, é o olhar de sua mãe. Então, eu acredito que é importante, a universidade tem um papel muito grande também na formação dos profissionais de saúde. Hoje a gente tem, eu diria, centenas de projetos que perpassam em todos os cursos, preparando aquele profissional que vai para a rede pública para que ele identifique em diversas formas como eu posso trabalhar melhor as questões da primeira infância. Não é só na saúde. Um arquiteto hoje, um engenheiro tem que estar preocupado nas questões da mobilidade urbana. Um engenheiro tem que estar preocupado com como é que eu vou fazer espaços onde eu traga um pouco mais da natureza. Que os edifícios que estão sendo construídos, as casas, que elas tenham essa acessibilidade, inclusive para crianças que tenham deficiência, algum tipo de deficiência física. Então, esse é o nosso recado e que a universidade, principalmente a Universidade Federal do Ceará, onde nós trabalhamos, nós temos um prazer muito grande de estar subsidiando o poder público, realizando as pesquisas e apontando quais são os melhores métodos de você fazer alguns trabalhos de intervenção na primeira infância. Que boa parceria, hein, professora? Muito obrigada, professora Márcia, pela presença, por essa troca aqui com a gente. Carol, também foi um prazer estar aqui com você. E a gente volta no próximo programa aqui no Papo de Família, falando sobre neurociência, a interface com a infância.